pessoa única, tudo bem com você? Através de uma dinâmica muito simples, né, com uma pequena demonstração de um sistema familiar, de uma geração, eu quero te explicar o porquê a palavra do Senhor está se cumprindo quando diz que serão muitos e seriam filhos contra pais, de tirar a vida, do desrespeito, né, da desonra. E te contar também sobre um fato que aconteceu essa semana no residencial onde moro, que me trouxe muita preocupação, que me deixou sem dormir e me impossibilitou, inclusive, de trabalhar em uma parte da manhã. Eu tive que cancelar uma consulta com muita dor de cabeça, né, e muito sono, porque tive que ficar acordada mais de 4 horas na madrugada, devido a uma desordem que foi implantada dentro do nosso residencial por jovens adolescentes que vieram de fora e aprontaram todas em uma cobertura aqui do residencial. E parte o nosso coração, principalmente por saber de como está o coração dos pais, de como ficam os pais. Mas você que é pai, que é mãe, entenda que sempre tem tempo de mudar, de reverter, de voltar com a ordem, para que a ordem seja estabelecida primeiro na família, porque é a desordem quando começa na família, é sempre na família. Por isso o meu foco é família. Ela é levada para a sociedade. E também a ordem estabelecida na família, ela é estabelecida na sociedade, é sistêmico, né? Então imagine que o que fizeram e aprontaram por aqui, vários jovens muito bem vestidos que chegaram em bons carros, né? Mas é notório, vimos adolescentes, né? Muito bem vestidos, cabelos bonitos, roupas, né? Aparentemente muito boas, vi à distância. Também moro, né, num apartamento mais alto, mas o que eles fizeram aqui dentro do residencial chega a ser algo criminoso, entende? E isso tem sido normal, isso tem sido corriqueiro na nossa sociedade. Quando jovens crianças não estão tendo respeito nem pelos professores, nem na escola, né? Mas dá tempo de resolver. Se você que é pai e é mãe, não sente segurança nos seus filhos, dá tempo de resolver, mas algo precisa ser resolvido em você primeiro, papai e mamãe. Eu quero te mostrar aqui o que leva esses jovens e crianças estarem adoecendo mais cedo, né? Estão tirando a vida em uma média no mundo, de 30 em 30 segundos uma pessoa tira a vida. E na maioria delas estão os jovens. Isso não é relatado, né? É uma pandemia silenciosa. E o que aconteceu aqui, por exemplo, né? Um apartamento fechado de uma outra pessoa que trouxe esses jovens para cá, que nem é o proprietário, não foi ele, foi uma outra pessoa, e trouxe para fazer bagunça, para fazer farra. Todos ouviram, porque o eco, né, o som aqui reverbera muito. Quem mora aqui sabe o quanto reverbera. E todo mundo, a maioria, né, que mora próximo do prédio, foi acordada e ficou prejudicada com os gritos, com as fotos, eles mesmos gritando, as moças gritando, né? Tirou várias fotos de todas as partes do corpo nu, e isso vai parar na internet, isso vai parar em outros WhatsApp, isso é enviado. Houve uso de drogas, coisas que foram cheiradas, inclusive, isso foi gritado, né? O desrespeito em chegar à beira da cobertura e gritar, pôr a boca e gritar mesmo para acordar as pessoas, porque isso aconteceu de meia-noite às 4 horas da manhã. E imagine que nem a polícia, se chegar, ela não pode invadir uma casa. Não pode. Se não abrir a porta, ela não pode invadir, né?
Graças a Deus, nossos síndicos já resolveram e o apartamento já foi colocado, né? O proprietário pôs para alugar. Não vai ter mais essa bagunça aqui, né? Mas imagine que tudo que eles fizeram é registrado, né? Estavam alcoolizados, estavam também sob o efeito de drogas, né? E quando passa o efeito, vem as depressões, vem as frustrações, vem as angústias, vem os arrependimentos. E são marcas que, para ser tiradas, haja terapia, haja remédio também, haja acolhimento. E às vezes nem a família consegue acolher porque também está despreparada. E daí partem tantas doenças, e daí partem tantos acidentes e tantas coisas mais que têm acontecido na sociedade, de jovens, adolescentes que não respeitam ninguém, porque se não respeita, se não vê a ordem dentro de casa, de papai e mamãe, não respeita ninguém na rua. Compreende? Então, depois que eles mesmos fazem e aprontam, não basta só o arrependimento, ficam marcas que precisam serem tiradas e quando não conseguem, e aí muitos vão afundar mais no álcool, na droga e na automutilação, né? Na depressão, nas ansiedades, nos surtos psicóticos, que é o que está acontecendo. Então, se você está aqui, está passando por isso, dá tempo de contornar essa situação, mas você que é pai, que é mãe, precisa de ajuda, precisa entender como restabelecer essa ordem, né? Se você aí já tem filhos jovens que já estão nesse mundo, não te obedece, você não sente segurança nessa pessoa aí, né? Que você deu a vida a ela. Está na hora de você começar a cuidar de você, entender a sua dinâmica, para que você se enxergue maior e o coloque no lugar dele de menor. Mas você também precisa enxergar o seu pai e a sua mãe como maior. A desordem começa aí, quando você, que é filho, começa a enxergar seu pai e a sua mãe como menores do que você, porque você cobra, porque você julga, porque você acredita que eles deveriam ter feito muito mais por você, que você põe o dedo na cara deles, às vezes dentro do seu coração, não chega na pessoa e põe, mas dentro do seu coração tem vários dedos na cara e cobranças em relação aos seus pais, aquelas pessoas que te deram a vida. Eu trouxe aqui mulheres, é uma geração, vovó, mamãe e filha, mas pode ser filho, pai, avô, não importa, pode trocar aqui. Entenda que são 3 gerações. Entenda que quem está na ponta, quem nasceu primeiro, quem veio de uma vida mais difícil, num tempo mais difícil, onde os recursos eram mais difíceis de ter, de conseguir, não tinha essa possibilidade que temos de internet, comunicação, de veículos, né? E aí, ainda assim, você, vivendo num tempo mais fácil, você tem coragem de cobrar dos seus pais, mas tem uma outra situação também, quando você tenta se colocar no lugar de pais deles, de cuidar deles, de ser responsável por eles. Isso você não enxerga, mas é se sentir superior aos seus pais, quando você acha que pode tomar conta deles, que eles têm que fazer o que você deseja, e não é por aí. Isso também tira a ordem. Então, você aí que é filho, mesmo sendo ou não sendo pai, não sendo mãe, quando você aponta o dedo para os seus pais e cobra, né? Ou quando você quer se colocar no papel de pai deles, você vai para cima da hierarquia. Você se coloca como maior e eles ficam lá embaixo como menores, se cobrando, inclusive. Quantos pais aí passam, né? O filho chega na idade adulta, chega a ter neto. Quantos vovôs e vovós aí começam a se cobrar porque não pôde fazer? Teve uma vida difícil, sabe das dificuldades que teve, dos recursos que não teve, da maturidade que tinha, e ainda assim se cobra por não ter podido dar algo para essa pessoa, para os seus filhos. E eles se enxergam como menores. E aí vem a desordem, vem problema para essa pessoa e vem problema para essa. A desordem já foi implantada. Compreende? Os filhos já estão aqui em cima. Mas aí vem pior, porque numa geração mais fácil,
com mais recursos, onde crianças, né, tem tudo aí nas mãos, tem conforto, anda de carro, tem mais possibilidades, né, tem mais brinquedos, tem mais presentes, tem celular, tem escolas boas, enfim. Não adianta comparar. As crianças de hoje têm sim uma vida muito mais fácil do que os seus pais. Muito mais fácil. Mas estão mais doentes, mais depressivas, mais ansiosas, mais desfocadas, com menos rumo na vida, com menos chances de prosperar, justamente porque a ordem também foi desfeita. Sabe por quê? Quando papai e mamãe cobram dos seus avós aqui, cobrei, né, me senti maior, coloquei meu pai e minha mãe lá embaixo, ele começa a se cobrar, papai e mamãe começam a se cobrar por não poder fazer algo pelos filhos. Ou então, essa dinâmica ela é muito comum. Essa pessoa aqui, que é pai, que é mãe, no coração, ela pensa assim, ó, você não pode me dar, você não pode fazer, você não quis, era para ter feito melhor. E cobra, cobra, julga, julga. Mas eu bate no peito ainda, bate no peito e fala, mas eu vou fazer pelos meus filhos, eu vou dar. E é a hora que acontece a pior desgraça, a pior desordem de tentar esfregar na cara dos pais, fazendo pelos filhos. E é aí que os filhos crescem, 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 crescem e vão parar acima dos avós, inclusive. Toda a ordem foi desfeita. Essa filha aqui, né, já foi parar acima dos avós. E a criança foi parar aqui, acima da mãe. Entenda que a criança está na ponta, aonde não devia estar. Por isso, tantas crianças centralizadas, fazendo pais e avós de brinquedinhos, de seus servos. Crianças sendo tratadas como reis e rainhas dentro de casa, sem ter respeito nem pelos pais, nem pelos avós. Porque a desordem já começou a acontecer lá com seus avós, com seus pais, e já parou nelas. Mas essa geração da ponta aqui, ela sempre será uma geração pior, caso esses pais não se resolvam. Caso esses pais não se resolvam com seus pais, né? Então, enquanto tiver rixa com papai e mamãe, enquanto se sentir maior, se sentir o dono, o cuidador do papai e da mamãe, enquanto cobrar do papai e da mamãe, tiver raiva, mágoa, um monte de coisas aí, vai estar acertando na vida dos filhos, porque sempre vai se sentir em dívida com os filhos. Vai dar a vida, vai dar o couro, vai fazer de tudo e ainda assim vai se cobrar porque não pôde fazer, porque não pôde dar. E aí essas crianças estão criando asas e ficando maiores e maiores. Está sendo um suplemento para elas irem lá para o topo. E aí que vem a desordem. Porque elas jamais terão esse poder de ser maior do que vovô e vovó. Mas elas se sentem. E é nesse momento que elas se ferram na vida. Essas pessoas aqui da ponta da hierarquia. Se ferra porque se vê maior do que papai e mamãe e ainda maior do que vovô e vovó. Até também porque muitas vezes vovô e vovó tá permitindo. E permitiu também que essa pessoa que crescesse não pôs autoridade, mas autoridade com amor. Compreende? Então, se você aí que é pai e é mãe, dá tempo. Não se cobre pelo que você não pôde fazer ou pelo que você fez. Não se arrependa. Não se sinta em dívida com essa criança aqui, ó. Nunca. Todas as vezes que você se culpar, que você se sentir em dívida, que você quiser pagar, inclusive com presente. Tem muito pai e muita mãe que faz isso. Quer cumprir sua dívida que nem tem. Isso é coisa da cabeça, mas porque trouxe também de problemas com seus pais. Começa a querer suprir isso com presente, com permissividade, é a pior. Deixa o filho fazer tudo, deixa o filho virar casa, deixa o filho dormir a hora que quer, comer o que quer, fazer o que quer, e esse filho começa a desrespeitar. E esse filho começa a pôr todos os lugares, como o nosso residencial aqui, de cabeça para baixo, sem respeito a ninguém. E essas pessoas não estão respeitando nem a polícia. Nenhuma autoridade.
Nenhuma. Elas têm dificuldades para lidar com autoridades. Até com Deus, elas têm dificuldade de lidar com a autoridade maior, que é o Pai, Deus. De ter uma intimidade com o Senhor, porque não foram ensinadas a respeitar a autoridade dos pais, a enxergar os pais como maiores, como aqueles que lhe deram a vida. E se você aí, papai e mamãe, deu a vida para os seus filhos, basta, acabou. Agora eles vão crescer e que se virem. Você está suprindo, você está educando, treine seus filhos para ser pessoas, né, honestas, com valores e princípios em nossa sociedade. E em primeiro lugar, nunca se sinta em dívida. Eu vou acabar aqui. Nunca se sinta em dívida por nada que você fez ou que você acha que deixou de fazer. Porque quando isso acontece, você permite que os seus filhos se tornem maiores do que você e eles começam a criar asas, e asas, e asas, e asas. Perde o respeito por você, você perde a autoridade sobre a vida deles e eles também perdem o rumo da vida. Se tornam pessoas doentes, infelizes, opositoras, birrentas, pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente, desenvolvendo para transtornos mentais de personalidade e entre outras coisas mais. E muitas vezes tirando aí a própria vida. E sendo um trabalho, um problema para a sociedade, por onde elas passam, elas se tornam um problema, um prejuízo por onde elas passam. Imagine o que fizeram esses jovens nessa madrugada aqui, de 4 horas, aprontando dentro de um residencial fechado, um lugar onde elas não moram, né? Então é isso. Não se sinta em dívida. Você fez o que pôde, com a maturidade que tinha, com os recursos que tinha. E quanto antes cortar essa asa, e quanto antes você se enxergar maior, melhor para eles, melhor para você, melhor para suas futuras gerações. Compreende? E se você aí sente dificuldade, vê que a asa já cresceu demais, já se tornou um jovem, um adulto, um jovem, né, que está dentro da sua casa ainda, que está te dando muito problema, muito trabalho, que é uma pessoa que ninguém está conseguindo conter, é hora de você, papai e mamãe, buscar ajuda. E tem pai e tem mãe que não está conseguindo conter nem a criança. E tudo bem. Se essa informação chegou até você, você não é mais uma pessoa leiga. Você tem conhecimento. Conhecimento que liberta. Agora faz parte da sua decisão. Continuar assim ou começar a mudar isso aí. Muitas vezes, sozinho, a gente não consegue. É necessário um profissional, são necessárias técnicas, porque tem que fazer uma limpeza aí. Tem coisas que estão sendo trazidas de gerações, que está no inconsciente de vovô, vovó, dos filhos e dos netos. Compreende? Tem muitas dinâmicas que repetem padrões familiares, né? Então é isso. Espero ter te auxiliado com esse conhecimento. Deixa aí no comentário, opine, deixe questionamentos para mim, tá? E envie esse vídeo. Encaminhe esse vídeo, coloca nos seus stories também, tá bom? Porque é um alerta. Porque o que começa a ser mudado dentro de casa reflete na sociedade. Até você aí, né, vai ter a oportunidade de conviver em um meio mais harmônico, quando você começar a ajudar a harmonizar também a vida dos outros através da informação, que o conhecimento liberta, que dirá a sabedoria. Tá bom? Um beijo e muita paz a ti e aos seus.